Mas agora, a informação que nós antecipamos, a gente abriu o CNN 360 ontem com essa informação. Dissemos a você, o ministro Alexandre de Moraes vai declarar perda do objeto e mandar a PF ouvir o presidente Jair Messias Bolsonaro. Confirmado de papel passado, foi exatamente isso que o ministro Alexandre de Moraes fez na decisão aqui. Ele diz exatamente, a decisão ela é sintética, ele diz que houve, portanto, com a mudança da posição do presidente, dizendo que pode ir sim pessoalmente à Polícia Federal, a perda do objeto do recurso que seria julgado ontem pelo Supremo. Bolsonaro, nesse recurso, tentava depor por escrito. No momento em que ele se posiciona a favor do depoimento presencial, Alexandre de Moraes usa exatamente o termo que a gente antecipou aqui, que era a tendência. Perda do objeto do recurso, julgando prejudicado, ou seja, o caso acabou. E determina a Polícia Federal que o presidente Jair Bolsonaro seja ouvido mediante comparecimento pessoal, ou seja, Bolsonaro vai pessoalmente, com ajuste prévio de local, dia e hora, num prazo máximo de 30 dias. Então, você que chegou aí, acompanhou a gente ontem, resgata a abertura do nosso jornal, houve exatamente nos termos em que a gente informou. O caso foi arquivado, deixa de existir, portanto, e tem até 30 dias, então, a PF para ouvir o presidente Jair Bolsonaro. Será que a gente consegue fazer uma rodada de análise rápida sobre esse assunto também? Vem para cá, time. Yuri Pita, Renata Agostini. Opa, aparecemos. Temos um convidado, agora sim. Vou para o lado da minha dama de copas, que eu estou com saudades dela. Renata, a gente vê então que houve exatamente o que estava no script, evita-se um confronto e o presidente Jair Bolsonaro vai pessoalmente em até 30 dias falar com a Polícia Federal sobre a suspeita lançada por Sérgio Moro na saída do Ministério da Justiça de que ele estava tentando interferir na autonomia da PF, em especial a PF do Rio de Janeiro. Renata? Muita coisa aconteceu desde então, né? Esse inquérito começou em abril do ano passado, veja só. Desde lá, o presidente já se tornou, então, alvo de outros inquéritos, está colecionando ali casos no Supremo Tribunal Federal. Essa investigação já estava nos finalmente, a Polícia Federal agora, então, vai conseguir concluir um mês para que a gente veja, enfim, o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, o que ele tem a dizer de fato. Lembrando, lá atrás o presidente chegou a dizer que podia falar, que não tinha nada a esconder, que nada tinha acontecido. Depois disse que não queria mais falar nada, ele já foi e voltou nesse caso por diversas vezes. Agora, estamos então aí contando os dias para saber o que o presidente tem a dizer num caso que se relaciona com o seu ex-ministro, mas com um potencial adversário político. Yuri Pita, vai ser então dia daqueles de cobertura bastante intensa, né, na imprensa e acontece, é interessante como a vida dá voltas e a gente às vezes para no mesmo lugar, né? Acontece no momento em que se discute se Sérgio Moro vai ou não ser candidato em 2022 contra Bolsonaro. Exato, que o ex-ministro, inclusive, esteve no Brasil, né? Lembrando que ele trabalha para uma banca de advogados nos Estados Unidos e veio ao Brasil, participou de uma série de conversas justamente tentando traçar esse cenário eleitoral. O dia do depoimento do presidente certamente vai ser um dia de alta cobertura, de alto interesse, de uma história que já parece, faz tanto tempo que aconteceu, em abril de 2020, no auge de uma crise institucional bastante forte que havia ali e que teve uma série de desdobramentos. Lembrando que aconteceu naquela reunião, cujo vídeo veio a público ainda por uma decisão do então decano da Corte, o ministro Celso de Mello, excetuando um ou outro trecho ali que poderia ter alguma suscetibilidade diplomática, mas veio à tona tudo o que foi dito naquela reunião, as frases que o presidente disse a respeito dessa tentativa de mexer no que ele chamava ali da inteligência dele, do que o ex-ministro Sérgio Moro leu como uma interferência na Polícia Federal. Houve uma série de mudanças, mas aquela investigação acabou ficando, de certa forma, em suspenso justamente pela falta desse depoimento do presidente. Assim que esse inquérito for concluído, independentemente de qual for a conclusão desse inquérito, se para encaminhar uma denúncia, uma acusação, um indiciamento do presidente ou para o seu arquivamento, vai ter certamente um peso político por envolver essas duas figuras, o presidente e seu ex-ministro.